Será que você manda no seu cérebro ou o seu cérebro manda em você? É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou neurocientista, estudo a respeito do funcionamento do nosso cérebro, que comanda a nossa vida e que pode ser comandado por nós, desde que nós tenhamos conhecimento sobre o seu funcionamento. O que não é nada fácil. O nosso cérebro tem particularidades que vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer para mantermos uma vida boa, construtiva, saudável. Mas, além disso, também podemos otimizar o funcionamento do nosso cérebro, potencializando, melhorando, ampliando as nossas competências mentais. Tudo isso nós estudamos em neurociências. Então, o que é neurociências? Neurociências é uma área do conhecimento que se dedica a estudar o funcionamento cerebral, o funcionamento da medula espinhal, em conjunto com o cérebro, enviando para o nosso corpo as mensagens e as respostas que são emitidas ao cérebro pelos estímulos tanto externos quanto internos. Então, veja que a compreensão a respeito do funcionamento cerebral se faz importante e necessária em todos os campos de atuação. Se faz importante e necessária na nossa vida cotidiana. Você sabia que todas as noites o nosso cérebro passa por uma limpeza e que nessa limpeza são eliminadas toxinas que ao longo do dia foram produzidas por situações negativas, situações de estresse, alimentação inadequada, medicamentos, e que tudo isso fica impregnado numa área do cérebro próximo à meninge, uma área que recobre o cérebro, e que, num determinado horário da noite, passa por uma faxina geral. E para que isto aconteça, por exemplo, nós necessitamos de um número de horas de sono suficiente para que toda essa programação que a natureza nos proporcionou possa se desenvolver da maneira que lhe é propícia. Então, como eu disse, saber que eu preciso ter um número de horas, de 6 a 7 horas ininterruptas, de forma que eu entre no sono não REM, que é um estágio do sono antes de atingirmos o sono REM, que é o estágio no qual nós sonhamos. Nesse estágio anterior, ao estágio em que sonhamos, ocorre essa faxina. Se nós não entrarmos neste estágio, não tem faxina, consequentemente vão se acumulando toxinas, e isso vai se transformar em doenças que podem nos acometer num prazo mais curto ou num prazo mais longo. Então, o que nós estudamos exatamente quando falamos de neurociências? Nós estudamos todo o funcionamento cerebral, todas as estruturas que compõem o funcionamento cerebral e a medula espinhal. E eu estou me referindo à medula porque a comunicação entre o corpo e o cérebro se dá na passagem dos nervos pela medula, e todas essas informações, elas advêm de um processamento complexo que ocorre no nosso cérebro. Então, nas neurociências, nós estudamos não só como o nosso cérebro funciona, mas também como os estímulos do meio, quer dizer, tudo o que acontece ao nosso redor, toda a realidade na qual nós estamos inseridos, funcionam como elementos provocadores, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses elementos externos, eles são estímulos que colocam em atividade áreas cerebrais que precisam trabalhar, sim,
para que nós tenhamos uma competência mental por longos anos. Então, os estímulos é que colocam em atividade os neurônios. E essas atividades, elas se constituem a partir de uma organização muito sofisticada de áreas cerebrais envolvidas numa determinada competência. Então, imaginem uma orquestra. Para que uma orquestra possa tocar uma linda sinfonia, é necessário que cada músico saiba fazer muito bem a sua parte. Então, o nosso cérebro, fazendo uma analogia, ele precisa de tudo isso. Ele precisa que cada área cerebral seja como um músico que domina bem o seu instrumento. E que exista um maestro para reger esta orquestra, de maneira que cada atividade cerebral mais complexa, mais sofisticada, ela ocorra de forma ou de uma maneira afinada. Então, quando estudamos neurociências, nós estudamos, por exemplo, quem é cada músico, qual instrumento que ele toca, em que atividade psíquica, em que atividade motora, em que atividade humana ele está envolvido. E mais ainda, estudamos qual o conjunto de instrumentos ou quais são os músicos para compor os diversos ritmos musicais, né? Então, desta forma, para a execução de tarefas mentais mais sofisticadas, é preciso que os músicos certos, com os instrumentos certos e tocando de maneira afinada, se integrem formando uma composição de sons que resultará numa música, numa sinfonia, num determinado ritmo. Então, é bem sofisticado e, ao mesmo tempo, muito apaixonante. E o estudo das neurociências nos dá essa compreensão. A compreensão sobre este funcionamento cerebral, a compreensão sobre quais são os elementos externos que funcionam como estímulos que provocam positivamente os nossos neurônios, provocam positivamente as nossas áreas cerebrais, para que nós possamos executar todas as atividades humanas da melhor maneira possível. Então, é uma área de estudo que demanda muitos anos, muito complexa, porém se aplica em todos os campos da nossa vida, porque ela é uma área que tem a dimensão da vida humana. Em que circunstância eu não dependo do meu cérebro, de ter um certo domínio sobre o meu cérebro? Não existe essa circunstância, não está prevista essa circunstância a partir do momento que eu chego a este mundo aqui. Eu convido aqueles que nunca se interessaram por ler a respeito de neurociências ou pensar ou estudar sobre as neurociências, que deem uma pesquisada, que olhem, que vejam coisas maravilhosas que são resultado desses estudos atualmente. Eu posso citar alguns exemplos que eu vejo como incríveis, como fantásticos. No caso da doença de Parkinson, por exemplo, onde nós temos um paciente que, uma vez acometido do quadro, ele terá tremores cada vez mais intensos e mais frequentes e com uma condição menor de controlar esses tremores, de maneira que a sua vida se transforma num grande sofrimento. Pois bem, estudiosos da engenharia, juntamente com estudiosos da área da medicina, interessados numa forma de tratamento para minimizar a dor, o sofrimento de um paciente com mal de Parkinson, desenvolveram
um chip que nós chamamos de DBS, que é inserido dentro do cérebro num tipo de cirurgia que nós chamamos não invasiva, porque trata-se de nanotecnologia. E esse chip, ao ser introduzido no cérebro, exatamente na área cerebral responsável pelo controle motor, uma vez bem colocado, e é bem colocado quando o médico ele tem esse conhecimento das neurociências, até porque ele se utiliza dos recursos de monitoramento através de equipamentos como computadores que na tela indicam exatamente aonde está sendo feita a inserção do chip. Incrivelmente, quando esse chip chega no local correto, a área responsável pelo controle motor, aquele tremor cessa imediatamente. Então, aquele paciente que até então estava ali naquela angústia, sem ter controle sobre os seus movimentos, em questão de segundos, ele terá uma tranquilidade, porque esse chip, resultado dos estudos dos neurocientistas, dará a ele, por muitos anos, essa condição de viver com uma qualidade de vida infinitamente melhor do que a que ele passou a ter uma vez acometido da doença. Então, não tem como não se encantar por esta área. Não tem como não se encantar com o fato de sabermos que, no momento em que nós estudamos, por exemplo, o comportamento do consumidor, os conhecimentos das neurociências nos dão elementos importantíssimos para que nós possamos nos comunicar com esse consumidor de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais empática. Nós temos neurônios espelhos, outra maravilha da natureza. Bem, mas é muito para falar. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. Aliás, vou confidenciar algo para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas há mais de 20 anos eu dou palestras para um número imenso de pessoas. E isso só foi possível porque, estudando sobre o cérebro, estudando as neurociências, eu pude aprender a controlar o meu cérebro. Então, ele manda em mim, mas eu mando nele também. E é por isso que vale a pena estudar as neurociências.